explicar qual era o regulamento. Eram 24 clubes. Não, desculpem. Eram... Agora preciso consultar aqui. Eram 2 grupos. Um de 7. Isso. Eram 16 clubes. 2 grupos de 8. Você jogava só dentro do grupo, só ida. Então eram 7 jogos. E depois, só contra o outro grupo, ida e volta. Puta coisa aleatória, né? Dentro do grupo você joga um turno só, fora do grupo você joga 2 turnos, ou seja, você faz 7 jogos, depois você faz mais 16. Esses 23 jogos são a primeira fase, é a fase de classificação. Classifica os 4 primeiros, e aí esses 4 primeiros fazem um quadrangular final, só turno, 3 jogos, quem fizer mais pontos dentro desse quadrangular é campeão. Se empatar em pontos, vale a campanha da primeira fase. Muito bem, o Palmeiras termina em primeiro lugar do seu grupo, primeiro lugar geral. Fez uma campanha boa, mas teve alguns tropeços. Durante a disputa do Campeonato Paulista, ainda teve a Copa do Brasil. As primeiras fases da Copa do Brasil. Então o Palmeiras na Copa do Brasil pega o River do Piauí, enfia 7 e passa. Pega o Coritiba, passa. Sendo que Coritiba, como já bem me lembrou o Douglas, acabou fazendo um gol no Palmeiras um menino chamado Alex. Alex. Chamou atenção. Depois o Palmeiras passa pelo Ceará. Tudo isso em meio à disputa do Campeonato Paulista. Nós estamos falando do primeiro semestre de 97. Como eu disse, o Palmeiras não contratou ninguém. Contratou só o Aguinaldo e o Edmilson. Então estava jogando com o que tinha dos restos daquele primeiro grande time de 96 e com as contratações que fez no segundo semestre. Cujo centroavante era o Viola. Então jogava com o Viola e com o Luizão. O Luizão não tinha saído. Você tinha o Viola e você tinha o Luizão jogando. E o Viola estava arrebentando de fazer gols com o Márcio Araújo. Então eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Fiquei até assustado com os números. Entre 19 de fevereiro e 15 de abril, entre 19 de fevereiro e 15 de abril, ou seja, menos de 2 meses, o Viola fez 16 jogos pelo Palmeiras e marcou 21 gols nesses 16 jogos. Então vocês imaginam que um jogador hoje do Palmeiras, fazendo 21 gols em um ano, você fala, beleza. O cara fez 21 gols em 2 meses. Em 16 jogos. A média superior, mas muito superior a 1 gol por jogo. A média de 1,25, sei lá, de cabeça que eu estou fazendo. É mais que 1,25. Né? É gol pra cacete. O Viola tava endiabrado. Só que ele se machuca nesse jogo de 15 de abril, que eu falei que foi o jogo que marca o final dessa fase abençoada dele. Ele faz 4 gols contra o Ceará na Copa do Brasil, jogo lá no Castelão, se machuca e sai. O Palmeiras vence o Ceará por 5-0 na volta, mas já sem o Viola. E se classifica para jogar a próxima fase contra o Flamengo. Enquanto isso, a segunda fase do Campeonato Paulista, aqueles turnos lá contra o outro grupo ali, já vai chegando no fim. O Palmeiras, como eu disse, acabou líder. Só que teve 2 jogos. O Palmeiras foi muito mal. E 2 clássicos.
tomou de 4-2 do São Paulo e tomou de 5-2 do Corinthians. Esse jogo do Corinthians, quem acabou com o jogo foi o Donizete Pantera. Tá? Eu lembro, eu estava lá no Morumbi. E terminou 1-1 o primeiro tempo, equilibrado e tal. De repente o tal do Donizete Pantera começou a fazer um monte de gol. E ele terminou 5-2 pro Corinthians esse jogo. Então você via que tinha alguma coisa errada. Para piorar, a seleção brasileira vai jogar Copa América, sempre essa maldita Copa América. E antes disso vai fazer dar um pulinho ali na França, jogar um torneio de Paris. O povo jogar contra o Flamengo, entra, não joga até o fim. O Flamengo ganha de 1-0 gol do Xavi e elimina o Palmeiras. Aí o Palmeiras ainda tem que fazer umas partidas pelo Campeonato Paulista antes da fase final. E ele não joga. Ele só joga. Começa um quadrangular. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Como eu falei, turno único. O Palmeiras já estava sem o Djalminha e sem o Cafu. Aliás, eles jogam, o Djalminha e o Cafu, eles jogam a primeira partida contra o São Paulo. Aí eles vão para a seleção. O Viola fora. Aí o que acontece? Sem o Djalminha, sem o Cafu e sem o Viola, os caras falam, fudeu, bota o Viola para jogar de qualquer jeito. O Viola baleado, zoado. O Márcio Araújo cai, colocam no lugar do Márcio Araújo o diretor, que era o Sebastião Lapola, que já tinha sido técnico. Não é que ele era um diretor que botaram de técnico. Ele já tinha sido técnico, teve uma carreira de técnico e era diretor, estava diretor. Aliás, o Sebastião Lapola começou como zagueiro do Palmeiras, né? Base do Palmeiras. Ele virou zagueiro, depois jogou na Ponte Preta, jogou em alguns times aí, depois virou técnico. Ele é cria do Palmeiras. O seu Lapola já morreu, né? Alguns anos atrás, tem 6 ou 7 anos ele faleceu. E foi ele de técnico. Então o Palmeiras toma de 4-1 do São Paulo, ainda com o Djalminha e Cafu, eles saem para a seleção. Cai o Márcio Araújo. Segundo jogo do quadrangular, 2-0 para o Corinthians, com o Viola baleado, sem o Djalminha e sem o Cafu. E aí já, pô, você tem um quadrangular de 3 jogos, você perdeu os 2 primeiros, já era, né? O Palmeiras já é eliminado, vai jogar em Santos, terceiro jogo do quadrangular, toma um pau de 4-0 do Santos. O time que tinha liderado a fase de classificação. Então isso aí ele bascou, né? Viramos um saco de pancada agora, voltamos para a década de 80. Aquilo doeu, aquilo machucou. Falou, que isso? Como é que toma de 5 do Corinthians na fase de classificação? Toma de 4 do São Paulo na fase de classificação. Aí vem para a fase, né, do pau aqui. Toma de 4 do São Paulo, toma de 4 do Santos. Virou saco de pancada. Como eu falei, tinha um monte de desfalque. Mas que fica para a história é o resultado. E ninguém gosta de escrever ali na história. Tomou de 5, tomou de 4, tomou de 4. Mesmo que tenha terminado como líder da fase de classificação, tinha feito uma campanha muito boa na Copa do Brasil, até sentir o desfalque do Viola e ser eliminado pelo Flamengo, que tinha no ataque Sávio e Romário. Bom, Palmeiras eliminado do Paulista, eliminado da Copa do Brasil. O que resta para fazer? Jogar amistoso, né? Até o início do Campeonato Brasileiro.